Olá, pedimos por gentileza que você se inscreva em nosso canal, ative as notificações para que você receba os avisos de novos conteúdos e, se puder, compartilhe para ajudar a divulgação desse trabalho. Muito obrigado. Olá pessoal, seja muito bem-vindo aqui ao nosso curso dos 5 solas na vida dos cristãos. Muito prazer, meu nome é Marco Sico e estamos aqui falando dos desdobramentos que os 5 solas têm e deveriam ter na vida dos cristãos até hoje. E antes de nós entrarmos aqui no nosso conteúdo, eu gostaria de pedir que você encarecidamente curta e compartilhe aqui este vídeo, se você entende que ele é relevante, se você está aprendendo alguma coisa de muito bom aqui neste curso. Peço também que você se inscreva, ative as notificações aqui no nosso canal. Toda vez que nós colocarmos algum vídeo, algum conteúdo novo, você vai ser avisado e vai receber, seja no seu e-mail ou no site, no aplicativo, alguma informação que tenha um vídeo novo, tá bom? Muito bem, nessa aula de hoje, o tema que nós propomos para falar é o Espírito Santo e as Escrituras na vida do cristão. Então, quando nós lemos lá em Atos, no capítulo 1, versículo 8 e 9, nós sabemos que as Escrituras nos mostram, né, que 40 dias depois da ressurreição de Cristo, ele aparece mais uma vez para os seus discípulos, né, e ele dá uma instrução que é o que nós vamos ler agora nesse versículo aqui. Mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E depois de dizer essas coisas, ele foi levado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu de seus olhos. Né? Então, né, esse é o versículo de Atos, capítulo 1, versículo 8 e 9. Bom, aqui nós começamos então a fazer algumas ponderações, né, a partir dessas premissas aqui. 2 pontos básicos. Né? Primeiro, Jesus prometeu, né, que o Espírito Santo estava vindo e viria e veio sobre nós. Em segundo, Jesus já não estaria mais presente fisicamente aqui na Terra. Né? Bom, uma vez que nós entendemos então o que havia acontecido aqui, na verdade também entendemos, né, continuando um pouco a leitura de Atos, que esse Jesus que foi é aquele Jesus que volta, tudo bem? Bom, se é verdade que Jesus não está mais fisicamente aqui na Terra, a verdade é que o corpo de Cristo, que é a igreja, está presente em muitos mais lugares fisicamente do que Jesus esteve enquanto esteve aqui na Terra, ok? Então, de fato, o amor e o perdão de Jesus Cristo, ele se manifesta como? Quando nós vemos uma igreja. Quando a igreja está sendo plantada, colocada em alguma região, algum lugar deste mundo aqui, é ali que as pessoas vão ter o caminho, né, vão ter acesso a conhecer as verdades do Evangelho. Então a igreja é essencial aqui nesse papel. Porém, a igreja também, para que ela seja, né, de fato relevante, eu costumo dizer que igreja relevante é um pleonasmo, né? Porque a igreja de fato ela tem que ser relevante porque ela é uma igreja. Ela só se fará eficiente na sua missão quando ela estiver submissa à palavra de Deus. Isso é muito sério. Nem todas as igrejas que carregam o nome de igreja são igrejas. É uma coisa que nós precisamos estar bem atentos, né? Então a palavra de Deus ela acaba por ser, né, o maior testemunho da verdade eterna, que Deus se fez homem através de Jesus Cristo, né, e habitou no meio de nós. Bom, a Bíblia tem essa vitalidade, né, que é a vitalidade que não é de um livro comum, porque ali está contido, né, a inspiração de Deus nos autores humanos. Nós fizemos lá no curso do Discipulado do Evangelho Negociável sobre a Bíblia, que é importante que você, caso não entenda isso que eu estou dizendo, né, sobre a inspiração da Bíblia, que você vá lá para você entender o que eu estou dizendo, né? Mas a Bíblia ela traz essa vitalidade, né, porque é a palavra de Deus ali escrita, né, transmite verdades eternas. E o Espírito Santo, uma vez que ele nos dá a fé, né, mediante a graça, esse dom que vem dele, nos revela muitas coisas quando nós estamos ali lendo a palavra de Deus. Isso é muito interessante. Bem verdade também que ao longo da história da igreja, né, nós temos diversos livros e autores que tentaram de forma meio que alegórica ou histórica, né, ou montar uma história para falar, né, de Deus, mas é muito diferente você ler um livro que fala da Bíblia e você ler a Bíblia, né? E eu queria ler aqui para vocês, né, 2 Pedro, no capítulo 1, versículo 19 ao 21. Assim, temos ainda mais firme a palavra profética. Fazeis bem estar atento a ela como uma candeia que ilumina um lugar seguro até que o dia amanheça e a estrela da alva surja em vosso coração. Saibam antes de tudo que nenhuma profecia das Escrituras é de interpretação particular, pois a profecia nunca foi produzida por vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, conduzidos pelo Espírito Santo, né?
E é muito importante que você entenda aqui que a palavra profética aqui não é o que a gente vê hoje em dia dessas loucuras neopentecostais, né? Não, tem aqui uma palavra profética que vai transformar você. Não, a palavra profética aqui do texto de Pedro, ele entende que são as escrituras de Deus, é meramente a Bíblia, não tem nada a ver com essas campanhas loucas, né? Então ele deixa muito claro, através desse escrito aqui, que os homens falaram conosco como se fosse Deus falando conosco, porque os autores da palavra, né, os homens que escreveram ali, estavam inspirados por Deus, né? Então, muitos reformadores então afirmaram, né, que o porquê do sola escritura, porque está muito claro, está muito compreendido que a palavra de Deus escrita, embora tenha sido escrita por autores humanos, foram homens inspirados pelo Espírito Santo para servir como testemunho da vinda de Jesus Cristo aqui a este mundo. Isso é muito claro. Queria citar para vocês aqui também o artigo 6º, né, dos 39 artigos da religião, que eu acho bem relevante. A Escritura Sagrada contém todas as coisas necessárias para a salvação, de modo que tudo que nela não se lê, nem por ela se pode provar, não deve ser exigido de pessoa alguma que seja crido como artigo de fé ou julgado como requerido ou necessário para a salvação. Está muito claro aqui que é o seguinte, está tudo na Bíblia. Fora dessa Bíblia não há nada que deve ser tido como verdade absoluta para que seja reverberado em alguma forma de salvação para nós, né? E aí nós nos lembramos lá a primeira aula que nós fizemos, né, o Sola Scriptura, que nos lembra, né, que a Bíblia deve ser, e continuamente precisamos relembrar isso, que deve ser a única regra nossa de fé e infalível para decidir as questões de fé e prática no ambiente que a igreja está inserida, tá ok? Ela contém sim todo o conhecimento necessário para a salvação e é muito claro que se algum tipo de doutrina não estiver embasado na Bíblia, deve ser totalmente rejeitado, né? E aí nós entendemos algumas coisas. Por exemplo, né, por muito tempo os reformadores, isso é um tema bem interessante para nós falarmos, eles citavam nos seus escritos e nas suas confissões, inclusive, os pais da igreja, né? Mas eles citavam não como pessoas inerrantes, isso também eu acho muito interessante, né? A exemplo das suas posições, muitos pais da igreja eram citados, né? Só que o Sola Scriptura também reconhecia que, por mais que os pais da igreja sejam grandes cristãos, homens de fé, eles não poderiam ser considerados como inerrantes, né, ou infalíveis, assim por dizer, e nem inspirados, né? Porque são homens comuns. E é por isso que a regra de que a Bíblia é a única e inerrante palavra de Deus, ela tem que ser viva até hoje. E o que isso significa? Você tem que pôr à prova as coisas que as pessoas estão falando. Eu vou dar um exemplo claro. Nos outros vídeos, em outros cursos, e aqui neste vídeo também afirmo isso, duvide, inclusive do que eu estou falando. Pegue os textos bíblicos que eu estou lendo e acompanhe para ver se o que está na Bíblia de fato tem sentido com o que eu estou dizendo. Nenhum homem nenhuma pessoa tem essa atribuição em dizer, não, o que eu digo é a verdade inerrante, porque eu sou homem, sou falho e posso me equivocar em alguma interpretação. É para isso que a Bíblia existe também, para que você confira, né, o que eu estou dizendo está de acordo com a palavra. E em todo esse contexto, em tudo que nós falamos, né, o Espírito Santo, uma vez que ele foi lá derramado sobre os homens, lá como nós lemos no início dessa aula em Atos, né, ele é vital. E por que ele é vital? Porque só podemos receber estas coisas e podemos discernir essas coisas se o Espírito Santo nos conceder isso. Então, ler a palavra como inspiração de Deus, entender a palavra como poder de Deus, entender que o sinal visível de Jesus aqui neste mundo, aqui é a igreja, só vai fazer sentido com a atuação do Espírito Santo em nós, uma vez que a fé é derramada em nossos corações. Então, na caminhada de um cristão, e dentro desses 5 solas, né, que é o Sola Scriptura, que nós falamos um pouco aqui, nós precisamos entender essa verdade. A palavra ela vai caminhando conosco, da mesma forma que o Espírito Santo vai nos ajudando nessa compreensão. E isto é um trabalho constante, é extremamente importante que nós sejamos disciplinados em entender o que Deus está falando conosco mediante as Escrituras. Nós não negamos os ensinos do Pai da Fé, mas nós não atribuímos a ele nenhum tipo de inerrância. Então, às vezes, eu já me fui questionado por isso, não num argumento meu, mas pessoas já vieram falar para mim, não, o cara cita mais Calvino do que a palavra. Isso é um erro comum. O Calvino ele fez uma obra maravilhosa, mas isso não significa em si mesmo que ele era santo e que nós concordamos com tudo que ele fala. Nós precisamos criticar, precisamos ler e
colocar inclusive as opiniões de Calvino diante da palavra de Deus e ver se faz sentido, ok? Então, o que nós tentamos responder aqui é o papel das Escrituras na nossa vida e também com o Espírito Santo. O Espírito Santo já foi derramado sobre nós e é Ele que nos instrui nesse caminho, tá bem? Se você ficou com alguma dúvida, por gentileza, tem aqui na descrição desse vídeo o nosso e-mail, entre em contato conosco, nós vamos esclarecer tudo para você, tá bom? Te vejo na próxima aula e até mais.